Seja bem-vinda, galerinha, a mais uma aula de arquitetura e manutenção de hardware. Samuel, passou na habilitação? Fui fazer o psicotécnico. Ah, não. Eu lembro que na minha época eu tirei 30 em 30 na legislação, pra você ter ideia. Eu Uau. errei nenhuma questão, não. Sabia tudo de regras de trânsito. E na época, que dia que você ia fazer a legislação? Prova de legislação. Hein, Samuel? Eu tô aqui tentando. Eu tô estudando o tal do livrinho para ver se guarda Não, mas tudo. que dia que você vai fazer? Tem que marcar. E são quantas questões? Acho que ainda são as 30. As mesmas 30? Uhum. Essas coisas assim não mudam. Eu lembro que eu tirei 30 pontos, total. Mas também eu fiz um simulado antes, até para isso tem simulado. Sim, eu também tô com uns. Aí eu fiz um simulado e tal, e aí ajuda, né, para você ter mais a manha na prova e tal. Sim, é o treinamento. Então, na aula de ontem, a gente estava estudando os SSDs, tá? Aqui, ó, eu vou retomar aqui, deixa eu compartilhar a tela que a gente estava. Eu vou retomar o ponto que nós paramos aqui. Beleza. Aqui, ó. Ele já até parou no lugar certinho. So the data transfer is very fast. Deixa eu colocar meu fone aqui porque será necessário. Deixa eu ver aqui. Isso, a gente estava nos HDs. E foi para cá, solid state drives, né? Aí, nessa frase aqui, ó, use flash memory chips to store data. Aí, isso aqui a gente mudou de vídeo. Lembra dessa parte? Vocês lembram? Armando, você lembra? Walter? Acho que eu não estou ouvindo vocês. Sim, tô falando mutado aqui. Ah, beleza. Aí eu estava aqui, isso, beleza, solid state drives, beleza. Aí a gente parou. Aí, Samuel, a gente foi entender como é que funciona a memória flash. Aí eu fui coloquei um outro vídeo para explicar como que os dados são armazenados na memória flash, né? Isso que ficou ontem, e aí a gente começou, e aí eu vou retomar por essa parte. Deixa eu pegar o vídeo aqui. Eu até disponibilizei o link dele lá no roteiro. Vamos lá, beleza. Deixa eu tô colocando aqui. Agora que eu vi o senhor no grupo sozinho, eu não sou feliz. Ah, meu pai do céu, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver. Isto. Agora eu vou compartilhar o outro aqui. Isto. Aí aqui, ó. Isto. Isto. Deixa eu ver se é esse aqui. Isto. 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 Samuel e demais. Isso aqui é uma memória flash.
a representação de uma memória flash, que é uma composição de esse FGMOS. O que são os FGMOS? São os Floating Gate MOSFET. O que é um MOSFET? O MOSFET é um mecanismo seguinte, ele tem 3 pinos. E aqui eu coloco o positivo, aqui eu coloco o negativo, e eu só conecto esses 2 pinos, passando por essa estrutura aqui, se eu colocar uma tensão elétrica aqui no gate, que eu chamo. Então, é mais ou menos assim, ó, se eu coloco energia aqui, a energia passa. Like in the conventional NMOS, let's suppose the floating gate. Então, esse é o comportamento do MOSFET. O MOSFET serve para isso. Se eu coloco energia aqui, 3 volts, e aqui eu tenho 3 volts, aqui eu tenho 0 volts, aí a energia passa, né? Os elétrons migram os elétrons migram, né? A corrente convencional, do positivo para o negativo. O positivo é o de maior potencial, né? Então, é assim que funciona. Então, se eu pôr uma energiazinha aqui, e aqui eu já tiver conectado 3 volts, ele deixa passar a corrente. Alguma dúvida sobre como é que funciona esse componente eletrônico? Tá tranquilo? Tranquilo. Tá. Aí eu fui, beleza, então é assim que ele funciona. Aí deixa eu só pegar aqui, ó, o desenho dele, mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse desenho aqui, ó, dá para mostrar. Aqui, ó. O gate é esse cara, beleza? Se eu ponho energia aqui, eu faço, né, uma transmissão de energia, uma condução de energia do S para o D. O gate, ele não está fisicamente encostado no dreno e não está fisicamente encostado no source aqui, ó, tá? E o que acontece? Na hora que eu ponho energia aqui, gera um campo magnético aqui, ó, e esse campo magnético, ele deforma uma placa de silício que tem aqui, e ao deformar essa placa de silício, ele conecta os 2 cabos, o D com o S. Entendeu qual que é a lógica? Sim, sim. É assim que funciona, tá? Então, esse é o comportamento do MOSFET. César, mas por que você está me falando desse MOSFET aí, desse transistor, né? Eu estou te falando dele porque a memória flash, ela é 1 bilhões de MOSFET. É isso. Um pendrive são bilhões de MOSFETs. Tá? Embutido lá. Eu não tinha falado com vocês que a memória RAM era bilhões de capacitores? Lembram disso? Sim. A memória flash é uma memória diferente. É bilhões de MOSFETs. Beleza. Então, vamos lá para a imagenzinha agora, voltando aqui. Deixa eu compartilhar o vídeo. Aí, o que acontece? Veja só. O MOSFET tradicional, ele não tem esse floating gate aqui não, tá?
ele só tem a placazinha aqui, ó, de dióxido de silício, e ele não tem esse componente azul aqui, que é esse floating gate, tá? E o MOSFET que vai na memória flash, ele tem esse floating gate aqui. Qual que é o significado desse floating gate, né? Qual que é a função dele? Deixa eu passar aqui um pouquinho. A função dele... Não, deixa eu explicar aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou retomar do início aqui, aí eu explico passando o vídeo, tá? Então, aqui ele está começando aqui, ó. Os MOSFETs floating gate têm uma estrutura similar a um MOSFET normal. Vamos Normal lá. MOSFETs, only difference being a floating gate between the control gate and the substrate. A única diferença é que entre esse substrato e o control gate, eu tenho um floating gate, tá? Então, o FGMOS, ele é um tipo de MOSFET com essa camadinha azul dentro. This insulated extra gate has the key function. Este extra gate, né, esse elemento extra, ele tem uma função crucial de armazenar elétrons. E é ele que habilita você gravar bits. Os elétrons que estão dentro do floating gate é que fala se é 0 ou se é 1. Né? É essa corrente, é esse potencial que tem dentro do floating gate que faz esse... Mas como colocar os elétrons aqui dentro e não deixar eles escaparem? Esse é o grande segredo. É aí que a informação vai ser armazenada. E os elétrons vão ficar aqui por décadas. Como fazer essa mágica de colocar elétrons dentro do floating gate e esses elétrons não saírem? É isso que a memória flash faz. Entendeu? Como que eu escrevo elétrons aqui e deixo esses elétrons aqui? E como que eu apago os elétrons que estão aqui? Né? Como é que eu removo os elétrons que estão aqui? Vale a pena aqui destacar que o SiO2, ele é um não condutor de eletricidade. E o SiO2 aqui de baixo também não conduz eletricidade. Então, ele está isolado. Então, se ele está isolado, eu não deixo os elétrons passar. Beleza. Mas como que eu coloco os elétrons, então, se ele está isolado? Se eu não posso vir por aqui, esse Cu aqui eu não tenho condição, esse Cu eu não tenho condição. O que é o Cu mesmo? Deixa eu só lembrar aqui. Cobre. Aqui eu tenho cobre, aqui eu tenho cobre, aqui eu tenho cobre. O que é o N positivo? Química, N positivo. Ah, é nitrogênio. É nitrogênio Carregado, né? É um íon. faltando um elétron. É isso mesmo, tá certo. Um nitrogênio faltando um elétron. Então, aqui eu tenho uma camadinha de nitrogênio faltando um elétron, né? E aqui eu também tenho de cá uma camadinha de nitrogênio faltando um elétron. E o que é o P-substrate? Vamos ver o que é esse cara. Acho que é substrato de fósforo. Substrato de fósforo?
É porque o P, se eu não me engano, na tabela periódica é fósforo. Deve ser, viu, Matheus? Ô, Samuel, deve ser mesmo. Vamos ver aqui, ó. P substrate. O P substrate o que é um substrato, né? Há uma lâmina, eu acho. Acho que o substrato é uma lâmina. Eu acho que pode ser isso, né? Eu acho que é isso, viu, Samuel? P deve ser fósforo mesmo, concordo. Será que é? Vamos procurar aqui. Fósforo. Será que eu estou certo? Eu acho que eu estou. Deve ser alguma coisa relacionada a isso, mas eu não tenho certeza, não. Ó, um poço N num substrato do tipo P forma um diodo. Para evitar que esse diodo seja polarizado diretamente, conduza corrente, o substrato é normalmente o ponto menor tensão do circuito. Não existe corrente fluindo no substrato. Ele é isolante também, o substrato, né? Ele é isolante aqui, ó. Né? Se você tiver, eu imagino que se você tiver pouca tensão, né? Se você tiver muita tensão, ele deixa passar, né? Mas em linhas gerais é isso aqui. Você tem esse substrato aqui que mas eu não peguei ainda de que o material é feito, né? Vou colocar aqui material. Vamos ver aqui. Esse P substrate aí, né? Ele não está explicando aqui o que é a substância química, né? Que eu tava vendo aqui, substrato parece ser um tipo de pó ou qualquer coisa assim feita com material. Mas qual material, né? Deixa eu colocar aqui, Olha, ó. já que ele tá substrato de fósforo, eu acho que seja puro fósforo, pó de fósforo mesmo. O P seria fósforo, né? Pode ser mesmo, né? Já que aí só tá as siglazinhas da tabela periódica, faz Hum, sentido que o P seja fósforo. eu também concordo. Ele sempre coloca aqui, ó. Aqui, ó, ele está colocando que esta molécula é um surplus de um elétron como resultado. Eita, agora complicou. Eita, Si com B. Não, é silício, viu, ô Samuel? É silício. Que? Perdão, não escutei. Ele é silício, esse substrato aí. Hum, Ele é silício, entendeu? O B é o que será na tabela periódica? O B de bola? acho que é boro. É boro? Eu acho que é silício. Eu acho então aqui que deve ser alguma coisa com cara de ser silício, isso aí, ó.
Vamos colocar o P substrato molecule, né? Molecule. What? Eu acho que é silício, mas não tá aqui, não tá claro, não. Vamos ver aqui. P substrato, molecule. Vamos ajudar ele. Silicon. Ver se faz sentido, né? Eu acho que é isso. Não, aqui tá colocando P substrato de novo, né? Ó, ele tá colocando aqui, ó, metal, aqui é metal, cobre, né? Por exemplo, um cobre, e aqui você tem o gate. E aqui você tem dióxido de silício, tá aqui, e dióxido de silício tá aqui. E você tem esse P substrato aqui, que eu não estou enxergando o que é, meu pai. Mas, enfim, eu acho que isso não vai atrapalhar o raciocínio aqui, não. Eu acho que isso aqui deve ser algum... Tá vendo? Aqui já coloca, ó, que aqui é um silicone substrate, né? Ele coloca, eu acho que é silício. Eu acho que é silício também, tá? Esse P substrato aqui, eu acho que ele é de silício. Aí você tem essa parte aqui, tipo um pocinho, né? Que é nitrogênio, né? Ah, mas olha para você ver, talvez não seja nitrogênio, porque aqui ele usou as letras em maiúsculo, né? Por exemplo, aqui ele colocou cobre. E aqui ele não colocou N maiúsculo, né? Ele colocou só N positivo. Às vezes isso aqui é outra coisa, né? Ele está querendo dizer outra coisa com esse cara, sabe? Eu acho que sim. Não, aqui, ó, é N positivo mesmo, né? Tá ligado aqui, ó. Mas hora nenhuma ele fala o que é, né? Basicamente ele não fala. Aqui não tem os exemplos não, né? É isso mesmo. Então não dá para a gente saber não o que é, mas eu acho que isso não vai influenciar aqui no vídeo não. Vamos lá, vamos tocar um pouquinho aqui. Olha que interessante, ó. Ele está falando que para esse CMOS armazenar o bit 1, né? Isso significa que você não vai ter elétrons no floating gate. Beleza? É isso que ele está querendo dizer. Aí aqui, ó. É isso mesmo. Veja só. Você consegue, você coloca 3 volts aqui, beleza? No gate. Aqui você coloca 3 volts no dreno e você coloca 0 volts aqui.
No floating gate não tem elétrons. O substrato, ele é 0 volts. Só que na hora que você energiza, você deforma ele. Veja só, deforma mesmo fisicamente, você empurra o substrato de óxido de silicone para baixo. Entendeu? Professor, Tá sem agora foi. tela? É, Eita fé, eu estou aqui explicando tem 2 horas, hein? Vamos lá. Olha que interessante a mágica, como é que funciona a mágica. Vamos lá, ó. Let's suppose the floating gate MOS stores the logic. Ó, ele está falando assim, ó, vamos supor que o floating gate MOS armazena o bit 1. Isso significa que a célula está apagada, você não tem elétrons nela, Which ó. means that the cell is erased and no electrons are trapped in the floating gate. Então, você não tem elétrons aqui dentro, ó, no floating gate. Ficou claro isso aqui? Até agora, tá tranquilo? sim. Então, vamos lá. To read the data, we apply the shown voltages to the respective terminal. Para ler os dados, nós aplicamos uma tensão nos terminais, que é no dreno e no source. Therefore, creating a conducting. Desta forma, né, eu crio um canal de condução entre o source e o dreno. Como é que acontece isso, gente? Na hora que eu coloco eletricidade aqui, 0 volts aqui, 3 volts aqui, essa eletricidade, ela desloca para baixo o substrato. Entendeu, Samuel? Entendeu, Armando? A ideia? Sim. Walter, Sim. Bernardo. Fisicamente, ele é deslocado. É interessante isso, né? Como é que o ser humano conseguiu fazer isso? Né? Você consegue, ó, você joga aqui um campo magnético no 3 volts aqui. Aqui você joga 3 volts. Beleza. Aí, esse campo magnético que você jogou aqui deslocou o substrato, ele empurrou, ele fez uma espécie de ímã, concorda? Sim, senhor. Um ímã naquele sentido de afastar. Quando você chega a 2 ímãs e você não cola ele, para ele se tornar um só, o que acontece com os 2 ímãs? Vocês já fizeram esse experimento? Aproximar qual polo? Você pega um ímã e aproximar de outro ímã, só que você vai aos pouquinhos. O que acontece quando você faz isso? Tem um momento que, se você não estiver segurando direito, ele vai de uma vez. Ou eles vão grudar ou eles vão afastar, não é assim? Se eu tiver 2 Sim, depende ímãs, do polo. dependendo do polo. Então, esse campo magnético aqui que afasta o substrato para cá e deixa passar corrente, sabe? É muito interessante isso, cara. Que coisa mais maluca. Beleza. Beleza, vamos lá. Channel between source and drain. In addition, a current sensor is used to measure the flowing current. The flow of electrons is then being interpreted. Então, ó, você tem aqui um sensor de corrente. Como tem corrente elétrica passando aqui, né? Os elétrons estão passando. Esse sensor de corrente interpreta como sendo o sinal 1. Ficou claro isso aí? Ficou. Sim, senhor. Beleza. As a logic 1. On the other hand, a logic 0 Por is outro lado, o bit 0, né, é armazenado se elétrons estão encurralados no floating gate. Então, aqui, ó, se eu tiver elétrons aqui no floating gate, o que vai acontecer? Olha stored lá. if electrons are trapped in the floating gate. Então, eles estão aqui, os elétrons estão armazenados no floating gate. Reading the data requires the same voltages as before.
Aqui ele está falando um negócio interessante, ó. This time around, we will not measure a current, because the trapped electrons have raised the threshold voltage of the flash cell. Como essa eletricidade aqui, ela está batendo com esses 3 volts aqui, ó, esse potencial que está aqui, ele é o mesmo que esse potencial que está aqui, não existe uma deformação do substrato, porque não existe diferença de potencial. Como não existe diferença de potencial entre o floating gate e os 3 volts aqui, eu não deformo o substrato. O fato de eu não deformar o substrato, eu não permito passar corrente. E aí eu tenho um medidor aqui de corrente que não detecta corrente. Se ele não detecta corrente, ele identifica como sendo o bit 0. Therefore, only higher voltages at the control gate create a conductive channel. We now know how logic ones and zeros. Então é assim que funciona. Ó. Então, só repetindo aqui, ó. Vou deixar correr, vamos lá, This ó. time around, we will not measure a current, because the trapped electrons have raised. Ó, por que você não consegue medir a corrente? Porque os elétrons que estão aqui encurralados, eles têm, aqui, ó, raised the threshold voltage of the flash cell. O que é isso? Vamos colocar aqui, deixa eu só traduzir essa parte aqui, que eu não sei direito não o que é. Não translate aqui. Electrons, né? Have raised deixa eu só colocar aqui, né? The threshold voltage. The threshold voltage. Os elétrons aumentaram a tensão, esse raised é aumentar, né? Aumentaram a tensão limite da célula flash. Raise the threshold voltage of the flash cell. Therefore, only higher voltages at the control. Consequentemente, somente voltagens mais altas no gate controlador, né, criam um canal condutivo. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, ó. O fato de ter elétrons no floating gate, você, com 3 volts apenas, você não consegue criar o campo magnético para deslocar o substrato e ter corrente elétrica do dreno, do sócio para o dreno. E aí o meu sensor aqui à direita vai medir 0. Então, o fato de ter elétrons aqui não deixa que o substrato seja deslocado. Ficou claro isso aí, essa questão? Sim, senhor. E aí eu não tenho corrente elétrica. O campo magnético criado aqui, ele anulou. O fato de eu ter esses elétrons aqui, o campo magnético anulou os 3 volts aqui. Então, não são suficientes para eu deslocar o substrato de silício, né? Então, a ideia é essa. Beleza. Samuel e demais colegas, como que vocês acham, então, que acontece a mágica de eu colocar elétrons aqui? Se eu colocar elétrons aqui no floating gate, eu estou colocando o bit 0. Se eu não colocar elétrons, eu estou colocando o bit 1.
Mas como que eu faço, então, para colocar elétrons no floating gate? Né? Essa é a questão. Como que a mágica acontece? Como é que eu coloco elétrons aqui? Ó? Vamos control lá. gate create a conductive channel. We now know how logic 1s and 0s are represented in a flash. But how about programming or Ó, como eu programo e apago as células flash, né? Que são esses MOSFETs aí que eu mostrei para vocês. raising the flash cells? To program a logic 0, a conducting channel is formed. Ó, para programar a lógica zero, o bit zero é o que ele vai explicar agora, né? Para ele programar o bit zero, né? O que ele faz aqui, ó? Olha que interessante. Ele coloca 10 volts aqui e ele coloca 7 volts aqui. Lembrando que ele funciona com 3 volts e 3 volts aqui. Então, ele colocou uma tensão maior, concorda? Sim. Beleza. The relatively high voltages cause Aí, ó, a tensão alta causa, o que ela provoca? Que aumento de velocidade horizontal dos elétrons, tá? electrons to increase their velocity horizontally. Also, electrons enter Então, ele faz esse aumento, então a tensão mais forte gera aqui um campo magnético e etc., que ele aumenta a velocidade de circulação de elétrons aqui, ó, na horizontal. É isso que ele está querendo dizer. Também, elétrons interagem com a eletricidade, o campo elétrico vertical do control gate, do gate. Aí vamos lá, interact ó. with the vertical electric field of the control gate, letting certain electrons Permitindo que certos elétrons tunelem, esse túnel é tunelem através de um outro portão chamado esse The Gate Oxide aqui, ó. Esse é um outro portão que está próximo do terminal do dreno. Olha lá onde que ele está, ó. tunnel through the gate oxide near the drain. Então, você tem aqui, ó, um tunelamento, né? Você tem aqui um fio que sai desse floating gate aqui, ó. Drain terminal. As a result, trapping the E você tem um deslocamento de elétrons para cá, para a direita, né? Então, o resultado disso é você energizar, polarizar o floating gate, né? Então, isso acontece. É assim que você programa ela. Então, aqui você está escrevendo o bit 0 nesse MOSFET, né? No caso do bit 1, não precisa fazer nada, né? Porque para representar o bit 0 é que eu tenho que ter elétrons. O bit 1 eu não preciso de ter elétrons. them in the floating gate. These electrons cannot escape from there for decades. Aí ele está falando que esses elétrons não podem escapar por décadas, tá? Eles ficam lá, um pendrive vai durar por décadas. Então, tem um monte de eletronzinhos dentro dos pendrives da vida aí, internamente. Saving data without the need for energy. Assume we now want to raise the content of the cell so it holds Aí, the para logic apagar one. agora, We apply né? the required voltages in order to
aqui agora ele muda. Como é que eu faço para apagar? Vamos supor que esse MOSFET aqui eu tenho que tirar os elétrons dele, que é o processo de apagar. Aí eu faço diferente, eu coloco 0 volts aqui e coloco 10 volts aqui, 10 volts aqui. Então, o que vai acontecer nesse processo de eu colocar 10 volts aqui e 10 volts aqui? Eu vou gerar uma potencial elétrico e esse potencial que eu fizer aqui, ele vai jogar os elétrons para o neutro, para o zero aqui, ó. Essa força que eu estou exercendo com 10 volts aqui, eu vou jogar os elétrons, né, Push the para right fora amount of do electrons gate. out of the floating gate into the substrate. Olha lá, ó. Na verdade, a direção é para cá, né, porque ele está considerando elétrons, né, não está considerando a corrente convencional. Na verdade, eu vou puxar elétrons, né, para cá, né, para baixo. Eita, bem na hora aqui, meu pai. Aí, ó, peraí. Raise the content of the cell so it holds a logic 1. We apply the required voltages in order to push the right amount of electrons out of the floating gate into the substrate. The methods of programming and erasure have a destructive effect on the flash. Aí ele tá, só para concluir aqui, ele está falando que esse método de apagar, ele é um método destrutivo. E ele pode prejudicar no futuro, ele pode afetar, né? Pode destruir a célula flash. Cell. Thus, only a limited number of writing operations Então, você tem um número limitado de operações de escrita na memória RAM, na memória flash. also called program erase cycles, are possible. In order to increase the storage density of memory chips, the number of floating gates in a flash cell is increased. The discussed floating gate MOSFET is a single-level cell and stores. Não, aí ele está falando que para minimizar esse problema, eles criaram vários floating gate. Aí você consegue aumentar a vida útil de uma memória flash, né? Hoje uma memória flash dura 30, 40 anos. Eles vieram evoluindo, né? One bit of information. The multi-level cell stores 2, the triple-level cell 3, the quad-level cell 4, and the penta-level cell 5 bits. All are placed on the same die, thus more layers improve storage capacity. Mais camadas melhoram a capacidade de armazenamento, reduzindo o custo por bit, o custo de perda por bit. While reducing cost per bit. Electrons tunnel more often in a multi-level or triple-level structure and destroy the insulating oxide much faster than compared to SLCs, therefore reducing the number of PE cycles as well as accuracy in the long term. Another difference is the reading speed. The more levels, the more time is spent to get to a specific bit. Ele está falando que quanto mais níveis, né, mais tempo você gasta para capturar um bit, né? There are two types of flash memory available today, NOR flash and NAND flash. In both, memory cells are arranged differently. In a NAND memory chip, all floating gate MOSFETs are organized in a string. Aí é uma forma de organização dos dados aqui, né? Tem dois tipos de chip de memória flash, tem a NAND e a NOR, né? Ele está falando que no chip NAND, todos os MOSFETs do tipo floating gate são organizados em uma string sequencialmente, né? É isso que ele está querendo dizer. And must conduct electricity to output a logic 0. In a NOR flash, however, Aí, ó, o que isso vai acontecer aqui, ó? E você deve conduzir eletricidade para sair conduct bit electricity zero. to output a logic 0. In a NOR Ah, tá. Aqui ele está colocando
entendi essa lógica aqui, não. Não entendi o que ele quis dizer aqui, não. É a forma de... Acho que isso aqui não cabe também, não. Como que... Esse é um detalhe muito técnico, não é como que o bit é armazenado, né? O que interessa para nós é como que o bit é armazenado. Não, o bit é armazenado em memória flash. Mas o que é memória flash, né? Acho que a gente já pode voltar aqui para o nosso conteúdo. Deixa eu compartilhar essa outra aqui. Então, ó, o que nós estamos estudando é os SSDs. Os SSDs usam memória flash. Para nós, o que importa aqui é como que os dados são armazenados, né? Os dados são armazenados por meio de MOSFET, né? Que usa floating gate. Essa aqui é a ideia. Então, é isso que a gente precisa saber, tá? Você tem os SSDs, eles são mais rápidos que os HDs, eles utilizam memória flash. Beleza. Como que os dados são armazenados no HD? Disco magnético. Então, as informações são escritas no disco magnético. Fisicamente, elas estão lá, né? Beleza. Mas como que aí nós vamos para o SSD. Os SSDs são mais rápidos, beleza. Aí você não precisa de disco, você não precisa de rodar, girar o disco para ler os dados, né? Você não precisa de nada disso. Beleza. Mas como que os dados estão armazenados? Aí você pode falar, não, eles usam transistores MOSFET. Os transistores MOSFETs, eles têm lá um componente dentro dele, que é os floating gate, e esses floating gates são capazes de armazenar elétrons. E esses elétrons que estão armazenados, eles ficam por décadas dentro desses floating gates. Pronto. É isso a explicação. Ficou claro a ideia? Hello, people? Sim. Beleza, então é isso. Se alguém te perguntasse, por que o SSD é mais rápido do que o HD? O que vocês vão responder? Alguém arrisca? Que é por causa da memória flash. Mas por quê? O que a memória flash faz que torna ela mais rápida? Vocês conseguem responder? Não é difícil, não. É, por causa do processo do floating gate que foi explicado. É isso mesmo, né? O HD, você tem que ir lá, rodar o disco, pôr a cabeça de leitura, transformar uma informação que é magnética, né, em uma informação que é elétrica, né? Corrente elétrica, né? Às vezes aqui, ó, até tem o funcionamento do HD para a gente fazer uma comparação, né? Vamos ver aqui, só ver se eu vejo no YouTube rapidinho. Você às vezes tem aqui gravar, né? Informação magnética. Deixa eu ir nesse canal deixa eu voltar aqui nesse canal desse que eu acabei de mostrar para vocês, que eu acho que ele pode ter algo para nós aqui, ó. Save Magnetic Data. Como é que funciona esse processo de salvar? Vamos ver aqui, vamos ilustrar aqui. Às vezes tem alguma coisa aqui, ó. Magnetic memory, or magnetic data storage, is a key component in computer operation. Vamos para os desenhos, né? A bit is the smallest unit. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Sim, senhor. Beleza. Ó, vamos ver aqui como é que funciona o negócio. Ver se a gente consegue Smallest ver unit of aqui. data storage. It can be visualized as a minuscule block that can be magnetized into a permanent magnet. Every red, blue, or gray block in this picture is a bit. Ele está falando que os bits aqui vermelhos e azuis são bits, né? Engraçado que tem uma espécie de uma caixinha, né? É engraçada a leitura, né? É tipo assim, uma caixinha em que esse apontador aqui, né? A cabeça do disco vai lá e escreve os dados. Aí ele tem aqui
um campo magnético, né? Engraçado isso aqui. Aqui eu não sei se ele está lendo ou se ele está escrevendo. The red blocks have north poles facing up, and the blue blocks have north poles facing down. Aí ele está falando que os blocos vermelhos, né, têm o polo norte em cima e os blocos azuis têm o polo norte embaixo. Aí eu consigo ler se o que acontece com isso é uma informação magnética, né? Então, tem os polos, polo norte e polo sul. Não é isso, Samuel? Explica para nós aí. Repete. Um dado, uma informação magnética, né? Ele gera ali um polo norte e um polo sul, não é isso? Um ímã não tem um polo norte e um polo sul? Um negativo e um positivo. Que seria aí uma espécie de um negativo e positivo, né? Eu acho que a ideia aqui é essa. Seria o azul os negativos? Vamos ver aqui, Bernardo, para a gente ver, entender. Eu não sei ainda não, vamos ver. These are what the computer recognizes as ones and zeros. Ele está falando que é como o computador reconhece os bits, né? Os uns e zeros. Aqui está claro, ó. Aqui, ó. Ele tem aqui a cabeça de leitura e ele tem uma cabeça maior que é uma cabeça de escrita. E aqui ele tem esse wire coil aqui. O que é isso? Será? Eu não sei o que é isso. O que é isso? Deixa eu traduzir aqui. Translate. Wire coil. Bobina de fio. Uma bobina. Tá? É uma bobina que ele tem ali na cabeça de leitura. Aí aqui estão os dados, né? Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Peraí. Gray blocks are the empty bits that have not yet been magnetized. The right head is basically an electromagnet with a core appropriately shaped. Ele está falando que esse cara gera o campo magnético, né? Like this, to direct the magnetic field into a bit and magnetize it as it passes by. It can magnetize a bit as a north facing up or a north facing down, simply by changing the direction of the current in the coil. As you may remember, Aí está falando que para você escrever um bit 0 ou um bit 1 nessas caixinhas, né? Você vai só direcionar a corrente aqui, ó. Se você quer que a corrente desça, você vai ter o bit aqui, ó, você vai ter os azuis. Tá? Sobe, né? Se a corrente subir aqui, você vai ter os azuis. E se você tiver ao contrário, você vai ter os vermelhos. from the earlier section, Aí, ó, o vermelho, a corrente, né, ela tá passando aqui no sentido contrário, né? Você inverte. Acho que é isso. Né? É isso que é feito. A gravação é assim, né? E aqui em cima você está tendo a leitura. E aí você consegue ver se é negativo ou se é positivo, de acordo com o fluxo da corrente, né? Se ela vai num sentido, é positivo. Se ela vai num outro sentido, é negativo. Então, é assim que funciona. reversing the direction of current in an electromagnet results in reversing the direction of the magnetic field. Então, você tem um campo elétrico, né? Campo magnético e de acordo com a direção da corrente é que você coloca 0 ou você coloca 1. Once written, the bits can be read by the read head
which senses the direction of the magnetic field as it goes over a written bit. A hard drive as a whole looks like this. Both the read head and write head are at the tip. Aqui agora ele está falando que como é que é o disco magnético, né? O disco magnético ele é representado dessa forma aí, em que você tem a cabeça de leitura aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Você tem um motorzinho que vai girar o disco, você tem um disco. Então você tem uma cabecinha de leitura ou escrita aqui, vamos Of the ver. actuator arm. The motor of the disc and the motor of the actuator arm work collaboratively to align a desired bit with the read head or the write head at any given time. Olha lá, e ele mostra como que os dados são gravados ali, né? To read it or write it. A few years ago, an iPod of this size, let's take additional Deixa eu ver data. se tem mais alguma imagem, tem não, né? Any logic. Be Então é read by the isso. read O arm HD é do mesmo jeito, né? The Que ele está colocando motively. aí. to align a desired bit with the read head or the write head at any given time. Aí você cria aqui, na verdade, setores, né? Você tem cilindros e setores dentro de um disco. Por que que é cilindros, né? Porque, ó, só mostrar isso aqui para vocês que é interessante. Discos, sectors and cylinders. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona o negócio, né? Compartilhar essa tela aqui, ó. Aqui você tem a explicação, né, ó. Você tem aqui tipo um disco de música mesmo, né, desses discos. Você tem as trilhas, né, em que os dados são gravados, ó. Que interessante, né? Você tem as trilhas, e aí você tem cilindros, né, e você tem setores. Interessante isso aqui, hein? E aí, então, ou seja, você tem aqui 3 cilindros, então, você tem um cilindro, né? Você tem um cilindro e você tem, nesse cilindro, você tem 1, 2, 3 trilhas, né? O cilindro é o azul, né? Que você tá, e você, dentro da trilha, você tem os setores. Bem didático essa imagem aí, né? Bem interessante, gostei dessa imagem, acho que ela ilustra bem o processo. Concordam com ela? Aqui, ó, vou repetir aqui, ó. Você tem aqui os cilindros, ó, você tem 3. Ó, desculpa, um cilindro, 3 trilhas, que é esse track, e os setores em cada trilha, né? Sempre é assim, né? Essa aqui é a lógica. Vamos ver essa outra aqui, ó. Aí, ó, aqui a ideia é a mesma. Você tem a trilha, aí você tem um cilindro. O cilindro é um conjunto de trilhas, né? E aí, dentro de cada trilha, você tem os setores, que é pedaços, né? Que você faz a leitura. E aí você tem os dados sendo lidos, né? Todos seguem esse padrão mesmo, né? De trilha e setores, né? Aqui, ó, esse aqui, ele tem 4 pratos, né? Esse aqui, ó. Consequentemente, você tem 8 cabeças de leitura nesse HD. Porque cada prato, você pode escrever embaixo e em cima nele, né, os dados, os bits. Tá bem claro, você tem aqui cabeça de leitura, você tem um cluster, um conjunto de setores, né? Uma sequência de setores, isso é um cluster.
Tem cluster também, né? Aí, ó, você tem aqui o cilindro, você tem os setores, você tem a trilha, segue esse padrão. Beleza, vamos continuar aqui para a gente acabar, senão a gente não termina esse negócio, né? Memory chips to store data, so the data transfer is very fast. And in addition, since they have no moving parts, they are also very quiet and more energy efficient. Aí, ó, ele está só colocando aqui que memória, os SSDs são de memória flash. Você tem aqui uma transferência de dados muito mais rápida, né? E ele é mais silencioso, ele não faz barulho, né? Ele é de boa. Vocês já pegaram um HD velho, usado, que não tá legal, e você vê o tanto de barulho que ele faz? Já fizeram isso, esse teste? Nunca. Esse motorzinho do HD, ele faz barulho, sabe? Gasta energia, tem que rodar os discos, né? Então gasta muita energia ali, tem que girar 7.200 rotações por minuto, né? Então não é um negócio trivial, não. They are also very quiet and more energy efficient. SSDs also come in different form factors. They would come in a standard 2.5-inch rectangular form. Ele é fabricado em diferentes formas, né? Você tem essa 2.5 polegadas. Form factor, or they would come in the newer M.2. Ou você tem essa M2 Form Factor aqui, que é uma forma diferente, né? Essa aqui é mais usual, é que você compra e coloca no seu desktop. Essa aqui é a que já vem embutido muitas vezes na placa-mãe do computador, né? Que é essa M2 aqui, ó. Então, a forma dele, né? Ela é bem diferente. Você tem um SSD 2.5 e você tem aqui um SSD M2. Form factor. Now, both of these drives store data on flash memory, but they connect to the motherboard using different interfaces. Aí ele está falando que você conecta na placa-mãe usando interfaces diferentes, né? Por exemplo, o SSD 2.5 usa a interface SATA, que é a mesma do HD, né? The standard 2.5-inch SSD uses the SATA interface, just like a hard drive, and the M.2 SSD would plug into. Aí, olha, e o outro, a M2, né, SSD, você pluga diretamente na placa-mãe. Então, sua placa-mãe ela tem que ter compatibilidade para aceitar um módulo de memória flash M2. To an M.2 slot. And if you want to know more about the M.2 SSD, I did a whole video about it, and I'll link it at the end of this video. SSDs are also more resistant to physical shock compared to hard drives, whereas... Com certeza, né? Ele está falando que um SSD ele é mais resistente fisicamente a choques comparado com disco rígido. Por quê? Ainda assim, não é para ficar deixando cair. Mas você nunca deixou seu celular cair? Já, mas ainda assim não é para ficar deixando. Então, e ele não morreu quando caiu? Esse aqui que eu tô, não. Imagina se ele tivesse com HD lá dentro. Os discos iam bater um no outro, cabeça de leitura, e não ia dar certo, não. As if you were to physically shock a hard drive, such as dropping it or jolting your computer, it could crash the drive and your data would be lost. Então, se você bate esses discos aí, você vai perder os dados, né? Então, o SSD ele evoluiu nesse sentido aí, né? Com vários floating gate ainda, né? Então, SSDs are also more expensive vai durar por than hard anos. drives, but you do get what you pay for. Ele está falando que os SSDs são mais caros do que os pendrives, né? Ou do que os HDs. Because they are considerably faster, and you'll see a big difference in the performance of...
Ele está falando que você tem uma performance muito maior quando você usa SSDs, né? Ou, às vezes o investimento vale. SSDs são mais caros do que os HDs, mas o investimento vale. Né? Of your computer, and they can also be used on both desktop and laptop computers. Now, because of the price difference between SSDs and hard drives, a lot of times if you were to buy a new computer, the computer may come with both an SSD drive. É muito comum quando você vai comprar um computador, vamos supor, o cara mexe com vídeo, ele mexe com fotos, então ele usa muito o HD dele. E aí o que ele faz? Ele compra o computador com SSD, né? E coloca o sistema operacional com os programas no SSD, no C2 pontos. E todos os demais arquivos dele, imagens, etc., ele coloca no segundo dispositivo de armazenamento, que é o HD. And a hard drive. The faster SSD would be a smaller capacity drive that would contain any data that would benefit from speed and that you would access frequently, such as the operating system, programs, and documents. Então, os programas, o SO, né, da máquina, os programas e os documentos que você usa frequentemente, você coloca no SSD. E os seus vídeos que você produz, suas fotos, que você é fotógrafo e etc., você coloca no HD. Ficou clara essa questão? Sim. Sim. É muito comum isso, né? Você pegar o sistema operacional, colocar no SSD, né, as suas fotos e etc. colocar no... Eu faço isso no meu. O meu é exatamente isso. Eu tenho um HDzinho velho aqui de 150 GB, só para colocar, expandir um pouco, um SSD de 256. Documents. And the slower hard drive would be a larger capacity drive that would be used for secondary storage. For example, to store data that you would access less frequently. Or the drive would be used to store large files. Você fazer backup, ó, dados que você acessa menos frequentemente ou você usa para armazenar grandes quantidades de arquivos, né? Ou arquivos grandes, que ele colocou aí. Such as videos. Por exemplo, como vídeo. Buy or build a computer with one large SSD for all of your storage, but that would significantly increase the price of the computer. And it's almost pointless to have files. Assim, atualmente eu já aconselho a comprar um computador com SSD, sabe? Eu acho que eles vieram para ficar, né? Então, isso aqui é muito importante que vocês tenham essa visão. Hoje eu já não aconselho mais comprar um computador com HD. That you infrequently access on an SSD. So this is why, to save money, computers will use both an SSD and a hard drive. Now, there is also a solution where you can have an SSD and a hard drive as one physical drive instead of two separate drives. And these are called SSH. Esse aqui, pessoal, a gente vai deixar para amanhã essa parte de híbrido, que aí a gente finaliza. Eu quero mostrar outros detalhes para vocês, tá? Que seria uma parte SSD e uma parte HD, que são os HDs híbridos. Vou deixar essa parte para amanhã, que tem uns detalhes que eu queria mostrar para vocês relacionados a características técnicas. Eu vou deixar essa parte para amanhã a gente retoma. Beleza? Eu vou finalizar a nossa aula. Aqui, estou à disposição de vocês para a gente tirar umas dúvidas.